Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor. Você sabe por que nós falamos graça e paz? Já parou para pensar nisso? Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre esse texto, da graça e da paz, e eu descobri que graça e paz não é um cumprimento tão espiritual quanto a gente pensa, mas na verdade graça e paz... Som. Graça e paz era a forma como o apóstolo Paulo, tinha e usava para se comunicar tanto com gregos quanto com judeus, Então, a paz vem do termo shalom, um cumprimento que era utilizado entre os judeus, e a graça vem do grego gratia, que era um cumprimento utilizado entre os gregos e os romanos. Então, quando ele está falando graça e paz, ele só está dizendo, olá, judeus e gregos, porque a mensagem do evangelho não era apenas para os judeus e não era apenas para os gregos ou para os romanos. A mensagem do evangelho é para todo o mundo, e por isso que nós falamos graça e paz como um anúncio de que a mensagem de Cristo é para todas as pessoas. Amém? Que legal saber disso, né? Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus, estou muito feliz com o convite do pastor para compartilhar a palavra hoje, e por isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Jó, no capítulo 42. Eu vou deixar meu celular aqui, que o Wilson está me cronometrando hoje. Estou esperto, Wilson, pode deixar. Jó 42, a partir do versículo 1. Amém? A palavra nos diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora me escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar, igreja? Senhor Jesus, nós somos muito gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua palavra revelada, pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Nós somos gratos porque hoje nós temos o privilégio e a liberdade de estarmos reunidos enquanto igreja para adorar o seu nome. Nós somos gratos pelos ministérios dessa igreja que tem nos servido com tanta excelência. Nós somos gratos pelos nossos líderes. Nós somos gratos pelo Teu Espírito, Pai, que habita em nós e que nos transforma dia após dia e de glória em glória. E o que nós pedimos hoje, enquanto igreja reunida do Senhor, aqui no bairro do Novo Mundo, é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. É que o Senhor nos faça compreender a sua palavra com profundidade, Pai. É que o Senhor revele a sua vontade através das Escrituras, para que nós possamos passar por uma transformação nas nossas vidas, para que o nosso caráter seja cada dia mais parecido com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 42 de Jó é muito importante para mim, porque lá em 2019, quando eu iniciei a faculdade de teologia, ele foi o alvo do meu primeiro sermão. Então, na minha primeira aula de homilética, de exegese, de hermenêutica, a gente tinha uma tarefa de fazer um sermão e eu escolhi o livro de Jó, que era o livro que eu estava fazendo os meus devocionais no período, para elaborar o meu primeiro sermão, e o título dele era Conheça o seu Deus ou morra tentando. Radical. Naquela época eu estava vendo muito pregação chocante do Paul Washer no YouTube, então eu estava avivado, eu estava querendo pregar o Evangelho e a gente tinha que conhecer Jesus, porque esse é o propósito da nossa existência, então eu fiz esse sermão, conheça o seu Deus ou morra tentando, com base na fala de Jó, no final no versículo 5 do capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha que beleza, olha que grandiosidade desse conhecimento, de Jó reconhecer que ele, que já era um homem íntegro, porque a palavra diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que desviava de fazer o mal. Ele que já era esse homem reconhecer, Deus, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O que será que Jó viu? Então hoje eu gostaria de caminhar de forma expositiva sobre o capítulo 42 de Jó,
para que nós possamos brevemente, através de 3 pontos, entender qual foi o aprendizado de Jó através do seu processo de perseverança e de que forma a revelação de Deus sobre a vida de Jó teve um impacto na forma como ele pensava e na forma como ele se relacionava com o próprio Deus. Mas antes, eu gostaria de contextualizar brevemente o capítulo 42 dentro da narrativa geral, porque talvez você não conheça a história de Jó ainda. Mas a Jó, quando nós voltamos lá para o capítulo 1, nós vemos que ele era um homem que vivia na terra de Uz. A palavra diz que Jó era um homem íntegro, justo, que desviava de fazer o mal. Jó, inclusive, nas madrugadas, ele acordava para orar pelos seus filhos, para se caso eles estivessem em pecado em pensamento, Deus pudesse perdoá-los. Então Jó era um homem que estava comprometido com a obediência a Deus. E daí essa narrativa histórica, ela é rompida por um trecho poético em que nós observamos um encontro, uma reunião no céu. E essa reunião, ela é descrita através de um linguajar jurídico. Então é como se pessoas estivessem se apresentando diante de um juiz. Os anjos estivessem se apresentando diante de Deus para prestar contas. Então os anjos vão se apresentando diante de Deus, mas um elemento inesperado aparece nessa cena, que é Satanás. Então Deus olha para Satanás e diz: de onde tu vens, ó Satanás? E ele fala: de andar e perambular pela terra. E então Deus leva a atenção do inimigo de Satanás para a figura de Jó. Viste o meu servo Jó, que habita na terra de Uz, um homem íntegro, um homem justo, um homem que não faz o mal, que não cede diante das tentações do mundo. E Satanás diz para Deus: a confiança de Jó, a sua obediência só permanece porque o Senhor colocou uma cerca em volta da sua vida. Ou seja, o Senhor está protegendo Jó e por isso é que Jó teme e obedece ao Senhor. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, que tire os seus bens, que tire a sua família, e inclusive numa segunda etapa dessa tentação, que tire mesmo a sua saúde, para ver se Jó continuaria firme, manteria a sua fé, se Jó ainda assim seria um homem íntegro e reto diante de Deus. E, fazendo uma aspas aqui, é um trecho poético, não é que tenha acontecido essa reunião no céu, mas é um trecho poético que nos ensina um princípio sobre Deus. E nós voltamos então para a narrativa histórica de Jó. E Jó passa por essas 2 tentações. Em primeiro lugar, ele perde todos os seus bens, todo o seu dinheiro, perde os seus filhos e filhas e se encontra numa situação de desolação. Mas mesmo assim, Jó permanece fiel. Num segundo momento da tentação, Jó perde a sua saúde e a cena final que nós encontramos Jó, antes dos diálogos com seus amigos começarem, é Jó sentado em cima de cinzas, raspando as feridas do próprio corpo com um pedaço de louça, ou seja, a miséria total. Jó tinha chegado no fundo da existência humana, numa existência subhumana. Ele era tratado como um animal agora, ele era visto como marginalizado da sociedade. Aquelas pessoas que ficavam em pé para que Jó passasse, que tinham um profundo respeito pelo que ele tinha conquistado socialmente, agora desprezavam a figura de Jó, porque ele tinha perdido tudo, porque agora ele era um enfermo, um leproso que vivia às margens da cidade. Então, a partir disso, nós começamos a ver discursos de Jó com seus amigos, em que eles estão refletindo sobre o porquê, quais são os motivos, qual foi o motivo de Deus para infligir tamanho sofrimento sobre Jó. Então, nesse livro, nós vemos reflexões sobre o sofrimento humano, sobre a soberania de Deus, aquela velha pergunta: por que coisas ruins acontecem com boas pessoas? Todos esses dilemas nós encontramos aqui nas reflexões de Jó. E o capítulo 42 é o ápice dessa narrativa. É quando Jó tem um encontro pessoal com Deus e ele entende não apenas os motivos do seu sofrimento, mas como esses sofrimentos não se comparavam à glória de Deus que estava sendo revelada à sua frente, face a face com ele. Então eu gostaria de caminhar com você agora em Jó 42, para que nós possamos entender qual foi esse entendimento que Jó teve, que fez com que todos os sofrimentos, que a miséria humana parecesse nada, diante da glória e da revelação de Deus. E você pode olhar novamente para o versículo 2, do capítulo 42, e a palavra nos diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui se inicia o discurso que resolve o debate de Jó com Deus. E Jó inicia com uma declaração, uma constatação de que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive permitir ou mesmo causar o sofrimento humano.
Os planos de Deus não podem ser impedidos. À primeira vista, pode nos parecer, quando nós lemos o versículo 2, que Jó está enaltecendo ou que Jó está reconhecendo a onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? É o fato de que Deus pode fazer todas as coisas. Mas, na verdade, Jó está apontando aqui para uma dimensão mais abrangente do poder de Deus. Não apenas o fato de que Ele pode fazer todas as coisas, mas algo além disso. E nós temos essa convicção porque, mesmo antes do encontro de Jó com Deus, Jó já reconhecia que Deus era onipotente, que Ele era todo-poderoso. Você pode voltar na sua Bíblia até Jó, no capítulo 1, versículo 21, onde nós vamos encontrar a seguinte fala de Jó. Capítulo 1, versículo 21, Jó declara o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó reconhece que tanto as suas bênçãos quanto os seus sofrimentos vinham da parte de Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas, Deus é todo-poderoso. Agora, se você avançar lá para Jó, no capítulo 9, a partir do versículo 4, nós temos o seguinte relato. Jó falando sobre Deus: a sua sabedoria é profunda, o seu poder é imenso, ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo, ele sacode a terra e tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem, ele fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Aqui fica claro, através dessas duas passagens, que Jó reconhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus é todo-poderoso e, portanto, pode fazer todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o versículo 2 do capítulo 42, onde Jó diz, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nós verificamos uma novidade no pensamento de Jó, que não está relacionada à onipotência de Deus, mas está relacionada ao fato de que há um propósito inescapável em tudo que Deus faz. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, essa pessoa maravilhosa. Diz para ela: existe um propósito inescapável em tudo que Deus faz. Jó sabia que Deus poderia fazer todas as coisas, mas ele ainda não entendia o porquê de Deus fazer todas as coisas. Ele achava que o seu sofrimento era totalmente arbitrário. Irmão, eu quero te dizer hoje que Deus não está jogando dados com as nossas vidas. Deus não está fazendo coisas a seu bel prazer sem nenhum motivo, mas existe um propósito eterno em todo o ato divino. Agora olha de novo para essa pessoa linda que está do seu lado. Diz para ela: existe um propósito eterno em todo o ato divino. Ainda que Jó não entendesse o seu sofrimento, ainda que eu e você não entendamos algumas coisas que Deus permite em nossa vida, existe um propósito eterno em tudo que Deus faz. E esse conhecimento é muito importante, porque nós somos seres temporais. O ser humano é um ser que está preso na temporalidade. O que nós pensamos é a nossa vida daqui 5 anos, é a nossa família daqui a 10 anos, é a nossa aposentadoria daqui 20 ou 30 anos. Nós estamos presos na temporalidade. Mas ei, Deus não é um ser temporal, Deus é eterno, Deus possui a eternidade, os seus planos estão voltados para a eternidade. E se nós recebemos dessa natureza de Deus, que é uma natureza eterna, nós também precisamos aprender a pensar e ter um coração voltado para as coisas eternas. Ter um coração voltado para as coisas eternas, eu preguei para os jovens esses tempos, é ter um coração peregrino. Um coração peregrino é aquele coração de Abraão, que estava andando pela terra prometida. E Deus prometia a ele: essa terra será sua e dos seus descendentes. Mas ele não tomou posse dessa promessa, ele apenas peregrinou pela terra. Ele andou por uma pátria temporal, sabendo que ele pertencia a uma pátria atemporal, uma pátria de eternidade. E quando eu falo que eu e você precisamos ter um coração de eternidade, eu estou dizendo que não podemos ser apegados com as coisas desse mundo. Porque a riqueza dos homens, o status, a fama, tudo que nós podemos comprar ou construir, essas coisas são passageiras. Mas a eternidade que nós temos em Cristo, isso sim é eterno. Esse sim é o nosso verdadeiro valor. É isso que nós escondemos dentro desses vasos de barro, que são os nossos corpos. É a eternidade com Cristo.
Jó não conseguia entender o motivo do seu sofrimento. Isso levou ele a contestar Deus. Mas Jó estava tentando compreender coisas que estavam para além da racionalidade humana, coisas que fazem parte do divino, do eterno. E é por isso que nós chegamos no versículo 3. O versículo 3 do capítulo 42, o texto continua dizendo: Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. A narrativa nos mostra que Jó, em nenhum momento do seu sofrimento, ele abandona a sua fé. Nem mesmo quando a mulher de Jó, aquela que deveria ser a sua apoiadora, olha para ele e diz: Jó, abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. É o melhor que você pode fazer. Ainda assim, ele permanece fiel. Ainda assim, ele mantém a sua integridade e a sua confiança no Senhor. Só que Jó não era perfeito. Mesmo sendo um homem íntegro, Jó alimentou dúvidas no seu coração. E nós começamos a ver, a partir da narrativa com seus amigos, que Jó começava a questionar e ele desejava um confronto com Deus para que Deus pudesse expor diante dele quais foram os seus pecados que mereciam tal castigo. Ele queria que Deus abrisse uma lista, como um juiz que está julgando um réu, e dissesse: Jó, você está sofrendo porque você fez isso, você está sendo castigado porque você fez aquilo. E Jó começa a alimentar no seu coração uma inquietação. Ele gostaria de saber os motivos de Deus. Ele queria saber dos porquês. E muitas vezes eu e você também caímos nessa mesma tentação. Assim como Jó, nós nos questionamos sobre os motivos de Deus. Por que, Deus, você permite que eu passe por essa situação? Por que o Senhor está trazendo uma tentação tão grande sobre a minha vida? Tem um desenho, um famoso meme na internet, que é assim: Deus traz as suas maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. E daí é um cachorrinho todo triste, todo surrado. Por que, Deus, você traz suas maiores batalhas sobre mim, que mal posso, que não consigo fazer nada? E a resposta para mim e para você está lá em Jó 38. Abra sua Bíblia em Jó 38, a partir do versículo 1. Se você já se perguntou o porquê de Deus permitir alguma coisa sobre a sua vida, aqui está a resposta, irmão. Se prepara. O Senhor fala: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ai, já senti no versículo 2. Prepare-se como simples homem, eu vou fazer a você perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você o saiba. Quem estendeu sobre ela o limiar de medir? E os seus fundamentos, o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam sobre os anjos, e os anjos se regozijavam. Versículo 8. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei as portas e barreiras? Ai, essa veio com aquela voadora, 2 pés no peito. Quem somos nós para questionar o santo, sábio e eterno conselho de Deus? E nós podemos aprender 2 coisas com a resposta de Deus para Jó. Primeiramente, nós podemos aprender com o que Deus não disse, com o que está omisso desse texto. O que está omitido na resposta de Deus é justamente a resposta para a pergunta de Jó, o porquê. Deus não responde o porquê para Jó. Deus não precisa responder o porquê para Jó. Ele apenas responde: quem é você, Jó? Quem é você, pobre criatura, para exigir conhecer a minha sabedoria e entender o meu conselho? Quem é você? Muitas vezes Deus não nos traz a resposta que nós tanto queremos. O erro de Jó foi exigir uma resposta de Deus sobre uma área que estava para além da compreensão humana. O sofrimento de Jó não fazia sentido para ele, mas fazia sentido para Deus. E não apenas fazia sentido para Deus, mas Deus permite que Jó continuasse sem entender o porquê desse sofrimento. Era a decisão divina, era a decisão de Deus e propósito sobre a sua vida. E isso nos ensina a viver com uma inteligência humilhada. A entender que nós que descobrimos tantas coisas, nós que fomos para o espaço, nós que agora descobrimos, os princípios da física atômica e também subatômica, a humanidade que tanto conhece sobre o mundo, conhece apenas o que Deus revela de si mesmo sobre ele.
Nós não conhecemos mais de Deus do que o que Ele permite que a gente conheça. Talvez a resposta de onde viemos, o que gerou a humanidade, como foi o princípio, seja uma resposta que a gente nunca tenha. Talvez a resposta, o que acontecerá daqui a milhões de anos, seja uma resposta que a gente nunca tenha. E não importa, porque nós não precisamos saber os motivos de Deus. Esses são assuntos da eternidade. Agora, a segunda coisa que nós aprendemos com a resposta do Senhor é o que Ele fala. E o que Deus fala aqui para Jó é que a sabedoria criadora dos céus e da terra, a sabedoria que firmou os fundamentos da criação, que traçou os limites dos mares, essa sabedoria que criou todo o universo também está aplicada à vida humana e à vida de Jó, e isso nos basta. A sabedoria que nós não podemos compreender, ela também está aplicada à nossa vida. Existe um paralelo entre a ordem natural do universo e a ordem moral do universo. E o propósito de Deus nessas duas ordens é que nós possamos ter comunhão com Ele, e isso nos basta. Não cabe a nós tentarmos descobrir os motivos de Deus. Basta que a gente possa desfrutar os seus propósitos. E o propósito de Deus, desde o Éden até o Apocalipse, é que nós possamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos parar de perguntar os porquês de Deus e passar a perguntar os paraquês de Deus. Parar de perguntar os motivos e passar a viver o propósito. A pergunta não é, Deus, por que você está me permitindo passar por esse sofrimento? Mas é, Deus, para que esse sofrimento serve na minha vida? Qual é o seu propósito com essa situação que eu estou passando? O que o Senhor quer fazer no meu caráter? De que forma o Senhor quer se revelar? O que o Senhor quer transformar na minha vida? Inteligência humilhada é isso. É parar de perguntar os porquês e viver de forma plena o propósito de Deus para a nossa vida. Isso nos leva, finalmente, e aqui eu gostaria de terminar, no versículo 5, onde a palavra nos diz, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da terra. Os clamores de Jó por um confronto com Deus foram atendidos. Jó se encontra com o Senhor, mas a resposta de Deus não vem da forma como ele esperava. A satisfação de Jó não ocorreu por meio de uma resposta dos motivos do seu sofrimento, mas sim por meio de um encontro real com a presença de Deus. E esse encontro real leva a Jó a um novo nível de conhecimento de quem Deus é. E aqui nós temos dois conhecimentos. O primeiro conhecimento que nós encontramos no versículo 5 é o conhecimento de ouvir falar. Diga para quem está do seu lado, conhecimento de ouvir falar. O conhecimento de ouvir falar é um conhecimento impessoal, é uma revelação terceirizada. É um conhecimento que não vem através da experiência com Deus, mas vem através do que nós ouvimos sobre a experiência com Deus. O conhecimento de ouvir falar é o que nós poderíamos chamar de teoria de Deus. A teoria de Deus não nos leva à experiência, ela apenas nos aponta para a existência de um Deus todo-poderoso. Mas que relação esse Deus tem com a minha vida? Que relação esse Deus tem com o seu sofrimento? A teoria de Deus pode nos ensinar a viver uma vida de retidão, uma vida moral, mas a teoria não nos dá conforto no meio da aflição. A teoria não nos leva a um relacionamento de intimidade, ela apenas é teoria, apenas é conhecimento de ouvir falar. O pastor Francis Chan escreve um livro chamado O Deus Esquecido, e nesse livro ele conta uma história sobre a sua própria vida. Ele fala que um dia, um belo domingo de manhã, ele estava em casa, quando testemunhas de Jeová chegam na sua porta para pregar os ensinamentos deles. E eles começam a usar a Bíblia para pregar o ensinamento de que Jesus não era o Filho de Deus, o que nós consideramos uma heresia. E daí o pastor Francis Chan, teólogo, versado no Novo Testamento, ele começa a mostrar, através da própria vida dos testemunhas, da própria Bíblia dos testemunhas, que eles estavam errados, que de fato Jesus era o Filho de Deus. E aqueles jovens testemunhas de Jeová, eles ficam espantados, eles não estavam esperando encontrar alguém que tivesse tanto conhecimento sobre a palavra. E o pastor Francis Chan, ele declara que ele volta para sua casa com um orgulho santo, falando, olha só, eu conheço a palavra, eu provei para esses hereges que Jesus é o Filho de Deus. E nesse momento ele se sente profundamente constrangido pelo Espírito Santo. E Deus diz para ele a seguinte frase, o que você conhece que não foi te dado de conhecer por outra pessoa? O que você sabe que você não aprendeu ouvindo no domingo?
O seu conhecimento é apenas um conhecimento superficial. Você ouviu falar de mim. Você ouviu falar de mim na teologia, você ouviu falar de mim nos cultos de domingo, mas você não tem experiências comigo, você não é melhor que esses testemunhas. Porque eles também só estão falando aquilo que ouviram. Eles só estão reproduzindo o conhecimento de ouvir falar. E muitas vezes nós estamos agarrados a esse conhecimento de ouvir falar, porque vivemos já 15, 20, 30 ou 50 anos na igreja, ouvindo falar de Deus. Mas onde estão as nossas experiências com Jesus? Será que assim como Jó nós podemos falar, Deus, agora eu te contemplo com os meus próprios olhos, eu estou vendo a sua beleza na minha vida. Será que nós podemos falar isso? O conhecimento de ouvir falar pode levar uma vida de integridade, em que nós fazemos as coisas da forma correta, mas não nos conduz a uma vida de santidade. Porque uma vida de santidade só vem através de outro conhecimento. E esse outro conhecimento é o que Jó declara aqui, né, o conhecimento de contemplar com os próprios olhos. Diferente de ouvir falar, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento da experiência, não é a teoria de Deus, mas é a experiência de Deus. Você não fala que Deus é santo e bom, porque o Asaf falou no culto de domingo que Deus é santo e bom, mas você fala porque você experimenta na sua vida a santidade e a bondade de Deus. E olha só, o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos discípulos, como nós podemos ver lá em 1 João capítulo 1, é esse. Isto nós proclamamos acerca da palavra da verdade, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam. Não é um conhecimento superficial. O que nós proclamamos sobre a palavra da verdade é um conhecimento íntimo. Nós sentimos do nosso Senhor. A cada dia Deus revela sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, a sua santidade, para que possamos ter experiências com Deus, para que possamos saltar da teoria de Deus para a prática de Deus. E diante desse conhecimento, diante da revelação de contemplar com os próprios olhos, Jó esquece os seus sofrimentos. Jó esquece a sua dor, Jó esquece a sua humilhação, porque ele estava diante de uma beleza eterna. Porque ele estava diante de uma revelação gloriosa, que era a presença de Deus, que era um encontro face a face com o Senhor. Queria te convidar a ficar em pé, para parecer que está acabando. Nós poderíamos resumir os aprendizados de Jó nesse texto em 3 pontos muito simples. Em primeiro lugar, há um propósito inescapável em tudo que Deus faz. Se você está passando por alguma situação na sua vida, é propósito de Deus. Existe um propósito de Deus no que você está vivendo. Em todo ato divino existe um propósito eterno. Em segundo lugar, nós precisamos viver com uma inteligência humilhada. Nós precisamos entender que o conselho de Deus, a sua sabedoria, consideram coisas da eternidade. E eu vou te dizer, irmão, Deus está mais preocupado com a sua salvação eterna do que com a sua condição terrena. Deus está mais interessado com assuntos que vão te levar para a eternidade do que com assuntos que vão te dar uma vida confortável. Essa é a preocupação de Deus, que nós possamos ter comunhão eterna com Ele, e portanto também precisa ser a nossa preocupação. E em terceiro lugar, é que já chegou o tempo, e na verdade já passou o tempo, de nós deixarmos um conhecimento superficial sobre o Senhor. Deixarmos um conhecimento de apenas ouvir falar e passarmos a um conhecimento de contemplar o Senhor com os nossos próprios olhos. Eu queria te convidar a começar a orar nesse momento, aí no seu lugar, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e começar a clamar por um encontro pessoal com Jesus. Começar a dizer ao Espírito Santo que você já se cansou de um conhecimento superficial, de que apenas ouvir falar do Senhor não basta mais para você, mas que existe um profundo anseio na sua alma, um desejo no âmago da sua existência, que aponta para um relacionamento de intimidade com Deus, um conhecimento de contemplar com os próprios olhos. Declare ao Senhor que você quer ter experiências com Ele no seu dia a dia, que você quer contemplar a bondade de Deus na sua família, que você quer contemplar a sua santidade e a sua retidão na sua vida, que você quer contemplar não apenas o poder de Deus de fazer todas as coisas, mas o propósito inescapável em tudo que Ele faz. Comece a clamar ao Senhor, comece a avaliar a sua vida.
Ó Espírito Santo, nós nos rendemos de forma humilde na sua presença. Entendendo que somos pó dessa terra. Entendendo que diante da grandiosidade de quem o Senhor é, nós nada somos. Nada podemos sem o Senhor, nada fazemos. A nossa vida, a nossa existência não tem motivo se não for pelo Senhor, ó Deus. Espírito Santo, nesse momento, derrama sobre mim, sobre a Tua igreja, sobre nós, ó Pai, um profundo desejo por Te conhecer mais. Como a Tua palavra declara em Oséias 6, no versículo 3, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a cada nascer do sol, Pai, que a cada manhã a nossa alma anseie por Ti. Que nós possamos ter um coração de eternidade, Pai, entendendo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Entendendo que não fomos feitos apenas para 80 anos nessa terra, mas o Senhor nos destinou para uma eternidade contigo, aleluia. Nos dá hoje esse coração de eternidade, Deus, um coração apegado às coisas eternas, desapegado do mundo, que está mais preocupado com a sua vontade, Deus, do que com a nossa. Nos propicia hoje um encontro pessoal contigo, Pai, e que a nossa vida seja profundamente transformada pela revelação de quem o Senhor é. Isso nós oramos em nome do Senhor Jesus.